maravilhosa para buscarmos a Deus na beleza da sua santidade, podermos adorá-lo, servi-lo com alegria, ver os irmãos mais de pertinho. Como é bom tudo isso. Louvado seja Deus. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para um momento de oração. Nós possamos curvar as nossas cabeças, nós possamos falar um pouquinho com Deus. Neste momento nós vamos lembrar de alguns irmãos enfermos, né? Nossa irmã Thalita já está conosco, mas vamos continuar orando por ela, para que o Senhor restabeleça a sua saúde completa. Também nós vamos orar pelo netinho da irmã Sância, que está com uma enfermidade e carece das nossas orações. Nós vamos também orar pela irmã Cíntia, que está ainda passando por algumas dificuldades de saúde. Poderoso é o Senhor para curá-la. Nós vamos também orar pelos aniversariantes, o irmão Carlinhos, o irmão Genival, fizeram aniversário essa semana. Mais alguém, irmão, que está conosco, que fez aniversário? A irmã Elaine fez aniversário, que bênção. Vamos orar também pela nossa irmã, é bom revê-la. Analice, verdade, Analice também, né? Da irmã Léo, da irmã Elaine. Vamos orar então, vamos colocar diante do Senhor todos esses pedidos, essas necessidades. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom estarmos reunidos como igreja para Te adorar. Como é bom, Senhor, nós podermos nesta noite maravilhosa nos adentrarmos à Tua presença para glorificar o Teu santo nome. Pai, neste instante nós queremos colocar diante do Senhor alguns irmãos com necessidades, com dificuldades, para que o Senhor venha suprir, trazer cura, trazer a necessidade, Senhor, que eles estão ser resolvidas diante do Senhor. E nós colocamos, Senhor, a enfermidade, a nossa irmã Thalita, também o netinho da nossa irmã Sância, que necessita do Senhor, possivelmente passará por uma cirurgia, e nós pedimos que o Senhor venha ter misericórdia dele. Pai, também a irmã Cíntia passará por um momento de cirurgia, que o Senhor venha cuidar, preparar tudo, ó Pai, as mãos dos médicos. Colocamos nas Tuas mãos todos esses pedidos, que o Senhor possa suprir as necessidades dos Teus servos, ó Pai. Ó Deus, também pelos irmãos que aniversariaram nesta semana, nosso irmão Genival, nosso irmão Carlinhos, a Analice, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre eles, que eles possam ficar firmes nos Teus caminhos, andar na Tua presença, ouvir a Tua palavra e andar na direção do Senhor, ó Pai. Pai de amor e bondade, eu também clamo por cada alma que adentrou a este lugar, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre eles, ó Pai, que o Senhor possa abrir, Senhor, a nossa mente, abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra e deixar entrar no nosso coração, e poder sair daqui, Senhor, jubilosos, alegres, felizes, ó Pai, cheios do Teu poder e da Tua graça. Pai, que esta noite seja uma noite de bênção sobre as nossas vidas, que esta noite seja uma noite de revelação do Senhor para os nossos corações. Ó Pai, os louvores que aqui entoarmos, que possa chegar no trono da graça e alegrar ao Senhor, ó Deus, com um sacrifício suave diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que cada alma que entrou neste lugar possa sair daqui, Senhor, fortalecida no Senhor, jubilante, Senhor, jubilosos diante do Senhor, ó Pai, alegres, felizes com o que o Senhor fará no nosso meio nesta noite. Nós pedimos que o Senhor venha nos visitar nesta noite. Nós nos reunimos com o único objetivo de Te adorar, Deus. Não há outro lugar para estarmos, Senhor, senão na Tua presença, senão diante do Senhor, ó Pai. Recebe, ó Deus, o nosso culto ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 5, nós vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, a palavra do Senhor. Nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem para nós nesta noite maravilhosa, nesta noite poderosa, em que o Senhor falará aos nossos corações com poder. Romanos capítulo 5,
Do versículo 1 ao 11 diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa leitura. Nós vamos louvar ao Senhor com o nosso coração cheio de alegria diante do Senhor, com o nosso coração cheio de paz, jubiloso diante do Senhor. Estamos alegres, pois essa noite é uma noite especial. Por que é especial, irmãos? Porque é o nosso presente, é o hoje, não é o que vem, nem o que passou, é o hoje, o agora. Hoje é uma noite especial. Louvemos ao Senhor com alegria, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Mais um dia que o Senhor fez. Quantos que vieram aqui para adorar ao Senhor hoje? Amém? Vamos louvar ao Senhor também com alegria. Tudo que tens feito
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Grande é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Salvador das nossas almas. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos chamar as nossas crianças para estarem vindo à frente, os nossos pequenos, para nós orarmos por eles irem para a sala, né? Aprender também a palavra de Deus, né, Léo? Olha o Pedro, ei, estava com saudade de você, gracinha, coisa boa, né? Como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Vamos estender nossas mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar os nossos pequenos. Eles estarão indo para a tia Paninha aprender a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, somos gratos por este momento. Somos gratos, Senhor, pelas crianças que o Senhor tem colocado aqui conosco, Senhor. Que o Senhor possa guiar os passos desses pequenos, que eles possam crescer em graça e em conhecimento, Pai. Que eles possam cada dia mais estarem firmes nos teus caminhos. Que eles possam ser obedientes aos professores, aos pais. Que eles possam ser uma bênção onde eles estão inseridos, ó Pai. Que o Senhor possa guardá-los, eles possam crescer nos teus caminhos e louvar o teu nome por todos os dias das vidas deles, ó Pai. Abençoa a tia Vânia, que estará instruindo eles, ó Pai. Dê a ela sabedoria para que eles possam ser conduzidos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por esse momento lindo, irmãos. Como é bom nós estarmos aqui, como é bom nós podermos servir a esse Deus tão maravilhoso. Irmãos, esse momento, o momento da oferta, que nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Eu gostaria de ler um texto sagrado, está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, quando Paulo ele chama os irmãos para servirem, né, para coletar recursos para os crentes de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades. E ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, ele diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que pode ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ele estava dizendo para os irmãos como fazer, né? Segundo as suas posses, segundo a sua prosperidade, né? Cada um contribua como que o Senhor colocou no seu coração. E nesse momento nós vamos orar para que Deus possa derramar bênçãos sobre a vida dos irmãos, para que o Senhor possa aumentar a sementeira, para que o Senhor possa prosperar os caminhos dos irmãos. Nós sabemos que a bênção está nas mãos de Deus. E nós vamos orar nesse momento e depois nós podemos ofertar de forma física ou de forma eletrônica na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, como diz o Senhor, para que nós possamos estar sempre regular com as nossas despesas, com as contas que a igreja tem, né? Isso vem de nós mesmos, e que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Por a sua cabeça, vamos orar. Depois nossos irmãos estarão louvando o Senhor com mais um hino, e nós podemos contribuir com alegria na casa do Senhor. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, nesse momento, em gratidão ao Senhor, nós iremos ofertar na Tua casa, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado, pelo emprego que o Senhor não tem deixado faltar, pela saúde que o Senhor tem nos dado para estarmos trabalhando, Pai, pela inteligência que o Senhor tem nos dado para realizar os nossos trabalhos, os nossos afazeres, ó Pai. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa abundar ainda mais na vida dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa guardá-los e protegê-los, e o Teu nome mais uma vez venha a ser glorificado nas nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Sirvamos com alegria ao Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Eles eram extremamente mal vistos, não eram bem recebidos em lugar algum.
eram tidos como as pessoas ou a classe mais desprezível de Israel. E Jesus sentava com eles e comia com eles e anunciava a eles o arrependimento e a conversão, e também os pecadores ali assentavam com eles. E Jesus, ele vendo esses homens, esses religiosos da época, dizer sobre isso, ou seja, criticando Jesus por estar comendo com essas pessoas, Jesus propõe-lhes uma parábola. E ele começa a dizer sobre as 100 ovelhas, que em um momento uma das ovelhas se perde e vai embora. E Jesus disse: não deixará, pois, esse pastor essas 100 ovelhas lá guardadas, e vai buscar essa uma, e não vai atrás dessa que se perdeu, não vai atrás dessa que não está junto comigo mais. Ora, ele estava dizendo isso, irmãos, e comparando os filhos de Deus com ovelhas. Ele pega esse animalzinho tão peculiar, tudo bem que era bem parecido com a cultura que se vivia naquele lugar, né? Era a cultura de ovelhas, né? Eles criavam ovelhas. Por isso que vem, né, o termo pastor, cuidar de ovelhas, porque era algo bem peculiar da época. Mas por que ovelhas, né, e não outro animal? Nós vamos entrar um pouquinho nisso. A ovelha, nós sabemos que ela sozinha, ela morre. Ela é um animal muito dependente de cuidados. Ela é um animal muito dependente de estar cada vez sendo tratada, sendo cuidada. E o Senhor Jesus, ele se coloca como o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Nós vemos quando ele propõe essa parábola, ele diz que essa ovelha se perde e ela precisa ser encontrada. Ela não estava mais junto com as 100 ovelhas. Nós vemos aqui que Jesus estava dizendo para esses homens que ele quer ir atrás de quem quer ser salvo, de quem quer realmente o arrependimento, e não aqueles que estavam se achando não necessitados, como se eles não precisassem, como se eles fossem puros por si mesmos, se eles fossem autossuficientes, e nós não somos. O Senhor Jesus deixa claro nessa parábola que ele jamais desistirá de nós, que ele jamais deixará alguém para trás. Ele foi atrás desta uma ovelha. Ele não mediu esforços para ir atrás dela, ele não mediu esforços para ir buscá-la, porque quando a ovelha não está debaixo dos cuidados do pastor, do nosso bom pastor, o nosso Jesus, certamente nós seremos presas fáceis. O lobo, o leão da montanha, os ursos. A hora que tivesse uma oportunidade, uma ovelha sozinha vai virar jantar. E Jesus estava dizendo que o bom pastor jamais deixará esta ovelha sozinha. Deixou as outras 99 em segurança e foi atrás daquela ovelha perdida. Nós vemos com isso o amor de Deus, nós vemos com isso a alegria do Senhor em ir trazer de volta aqueles que estavam perdidos, aqueles que já não estavam mais caminhando no aprisco do Senhor, já não estavam mais guardados no aprisco do Senhor. O Senhor jamais desiste de nós. Nós sabemos que em alguns momentos da vida, coisas que acontecem tiram um pouco a nossa atenção. E nós achamos que por alguns instantes, que talvez seja melhor sair do aprisco. Nós sabemos que o caminho para andar na presença do Senhor, Ele mesmo fala lá em Mateus capítulo 7, que é um pouco apertado, que é um pouco estreito, que é um pouco difícil, que não é tão tranquilo a jornada, a caminhada não é tão facinho assim. O facinho é o largo. Aonde não há problema nenhum, é no largo. Aonde se brigar com você, você pode brigar também. Aonde se falar mal de você, você pode falar também. Aonde que você não precisa se preocupar com regra nenhuma, você não tem ninguém para te cobrar, porque o outro não vai te cobrar de nada. Você pode fazer o que você quiser, sonhar e desejar. Como dizem por aí, o importante é ser feliz.
caminho largo, mas no caminho estreito, o bom pastor está sempre cuidando de nós. No caminho estreito, o bom pastor está sempre nos direcionando, ainda que nesse caminho apertado, ainda que nesse caminho um pouco espinhoso, um pouco dificultoso de andar. Em alguns momentos nós perdemos um pouco a direção, nós talvez saímos um pouquinho fora do caminho, mas o nosso Jesus, o nosso Deus maravilhoso, nesta noite, Ele vem com uma palavra aos nossos corações, para nós não desistirmos do caminho, ainda que não seja tão fácil. Tem hora que não é nem tão belo, tem horas da vida, irmãos, que parece que é tão apertado, que você fala: Senhor, eu não vou aguentar, mas o Senhor está pronto para nos fortalecer, para segurar firme nas nossas mãos e dizer: fica de pé, que tem mais um pouquinho para caminhar. Esta parábola, o Senhor estava dizendo do seu tão grande amor para com as suas ovelhas, do seu tão grande amor para com aqueles que se dedicaram em andar um pouquinho com Ele. Nós não andamos um pouquinho com o Senhor, nós andaremos sempre com o Senhor, porque Ele nunca desistirá de nós, Ele jamais virará as costas para nós, ainda que muitos virem, ainda que muitos nos abandonem, ainda que muitos não desistam de nós, o Senhor jamais desistirá, o Senhor jamais desistirá de nós. Nós sabemos que o Senhor estará sempre com seus braços estendidos, para que nós estejamos com Ele todos os dias das nossas vidas. Nós lemos lá em Lucas, podemos ler lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, onde Ele estava pregando também para um publicano, e Ele diz assim no final do texto, Ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei vocês, mas um dia eu estava perdido, e o Senhor nos encontrou, e o Senhor nos deu um banho de salvação, e o Senhor escreveu o nosso nome, e nós abrimos o coração do Senhor, e Ele transformou as nossas vidas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele não desiste de nós, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos, e não os que achavam que estava tudo bem. Olha, onde já se viu Jesus sentar com esses pecadores, comer com eles, achavam que era alguma coisa, mas não era nada. Estavam tão perdidos quanto aqueles pecadores e publicanos. Nós vemos isso lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim, do 21 até o 24, Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem pecaram? Todos. Todos pecaram. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Todos nós somos carentes do perdão de Deus. Não há diferença. Todos pecaram. Só que alguns achavam que não, isso não é isso. Eu sou a marca da fé. Assim pensavam, os fariseus, os escribas. E Jesus estava dizendo: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E ele fez essa referência das 100 ovelhas. E ele disse assim, no final, no versículo 7, que nós acabamos de ler, ele diz assim, no versículo onde nós lemos Lucas 15, do 1 ao 7, no versículo 7, ele diz exatamente isso assim, digo-vos, pois, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Evangelho veio exatamente, Jesus veio exatamente para dizer para nós que nós somos pecadores, que só Ele pode nos salvar, somente através do seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário nós podemos ser salvos. Nada do que nós fizermos nos trará salvação. Não, eu vou
24 horas até morrer, vai para o inferno, porque é só pelo sangue de Jesus, é só pelo sacrifício expiatório de Jesus, é só pelo sangue derramado de Jesus. Não que nós não temos que jejuar, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor, mas porque Ele é bom, porque nós queremos nos aproximar ainda mais dEle. Mas a salvação veio pela nossa crença no sacrifício de Jesus, no sangue derramado de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele nos ama tanto que Ele fez o que nenhum de nós poderíamos fazer, que é se oferecer como sacrifício puro, porque nós não somos puros, mas Ele é, e Ele se ofereceu por nós, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. O Senhor Jesus, Ele quer e vai querer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós vivamos uma vida de renúncia diária. Todo dia nós estejamos com o nosso coração aberto para se arrepender de tudo aquilo que não vem do Senhor, nos arrepender de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Da mesma forma que Ele quer que nós se aproximar de nós, Ele quer também que nós nos aproximemos dEle, que nós nos acheguemos a Deus. Nós sabemos que, como eu disse agora há pouco, há momentos nas nossas vidas, irmãos, que as coisas não dão muito certo. Não sei se só comigo, mas parece que as coisas não dão muito certo. Tudo que nós fazemos parece que está errado. Tem hora que as coisas não vão bem, tem hora que parece que tudo que nós fazemos certo, mas ainda assim parece que algumas coisas não dão muito certo. No trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, nos negócios, parece que a coisa não vai muito bem. Nesses momentos também o Senhor está conosco. Nós estamos ainda também crescendo nesses momentos. Nas dificuldades nós estamos crescendo. Nós vimos agora há pouco, como foi lido na leitura, lá em Romanos capítulo 5, que as tribulações nos fazem crescer. Nós temos que nos alegrar nas dificuldades também, porque em todo momento o Senhor está cuidando de nós. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Nós vamos ver algo maravilhoso, o Senhor dizendo para o seu povo, Ele diz assim: ó, eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Ermo é onde não tem água, irmãos. Ele vai criar um rio. No deserto nós sabemos que é só areia, e as pessoas se perdem se não estiver se orientando pelos astros, pelas estrelas, pela lua. Se não conhecer tudo isso, fica andando em círculo e se perde. Ele diz assim: eu farei um caminho no deserto. Ou seja, aonde não tem caminho, eu vou criar um caminho e farei vocês andarem, porque Ele não desiste de nós. O Senhor está cada dia criando um caminho novo. Ele não nos abandona nem um só momento. Ainda que pareça que está tudo escuro, ainda que pareça que nós não estamos enxergando, o Senhor coloca a sua mão, coloca uma luz enorme para iluminar o nosso caminho. O Senhor não desiste de nós. O Senhor jamais desistirá daqueles que se propuseram a servi-lo. Ainda, como eu disse, que nós pensamos que estamos sozinhos, ainda que nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, Ele jamais se esquecerá de nós. Ainda no livro de Isaías 55, no versículo 8 ao 10, nós vamos ver qual é a vontade de Deus para conosco. Isaías 55, 8, ele diz assim: ó, porque os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e
para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e abrotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Nós sabemos, amados, que Deus jamais desistirá de nós, que o Senhor criará caminho onde não tem caminho, que Ele abrirá porta onde não te importa, Ele cuida de nós, Ele é um Deus amoroso. Nós pensamos que Deus, aprendemos, que Deus está com um chicote na mão para sair. Não, Deus é o nosso Deus. Ele nos criou para a glória dEle, e se nós andarmos na sua presença, o que Ele fará conosco é nos levar para junto dEle. Ele diz lá em João, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Um Deus amoroso, desde que nós o obedeçamos, desde que nós andemos na sua presença, desde que nós abramos o coração para Ele e façamos a sua vontade. Só tem coisa boa, só tem coisas maravilhosas. Mas não vai ter mais nenhum problema. Vai ter, irmão, vai ter. Não vai ser pouco, não. Mas em todos eles o Senhor estará conosco. Em todos eles Ele será a nossa força. Em todos eles, em todos os problemas que se levantarem contra nós, o Senhor estará ali para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos guiar nos momentos de escuridão. Lembramos de Pedro, irmãos. Jesus havia dito para eles entrar no barco. Está lá registrado em Mateus 14, versículo 28 a seguir. Jesus disse para eles: entra no barco e vai que eu vou orar. Como que ele vai orar? E ele foi orar, eles entraram no barco. Sabemos que lá na alta madrugada, a hora que estava tudo escuro, a hora que não sabia, não conseguia ver nada, certamente um nevoeiro terrível, Jesus começa a ver e começa a andar e começa a chegar perto do barco, andando sobre as águas. Nós sabemos que o mais dos audaciosos dos discípulos de Jesus, Pedro, falou: Jesus, quem é o fantasma? Ele falou: não, larga de ser medroso, rapaz, sou eu, Jesus, não tenhas medo, né? E Pedro olha para ele e fala assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, olha que fé, irmãos, que confiança, se és verdadeiramente o Senhor, manda que eu vá até você e eu irei, até o Senhor e eu irei. E ele começa a andar sobre as águas. Imagina a sensação de andar sobre as águas, irmãos. Mas o vento, os problemas da vida, tira a nossa atenção do Senhor. E ele olha para o mar, olha para os problemas e não olha para o tamanho de Jesus, que era Deus presente, estava ali diante dele, e ele estava andando sobre as águas. Quando nós perdemos o foco, irmãos, nós afundamos. Quando nós saímos do aprisco do Senhor, os nossos inimigos vão tentar nos devorar. Por isso que Jesus foi buscar a ovelha perdida na sua parábola. Por isso que Pedro começa a afundar. Os problemas tira o nosso foco do Senhor, tira a nossa, tira o nosso desejo de andar na sua direção, nos cega, nos aleja espiritualmente. Se nós olharmos para os problemas, para as dificuldades, ele começa a afundar. Jesus estende a sua mão para ele e levanta ele e fala o que para ele? Tenha mais fé, Pedro. Olha para mim, Pedro. Olha para mim, Pedro. Para de ser medroso, Pedro. Aumenta a sua fé, Pedro. Creia mais em mim, Pedro. Aí eu estou falando. Eu imagino que Jesus falou isso para ele, né? Olha mais para mim, Pedro. Ele só fala para ele: tenha fé. Não seja medroso. Seja corajoso. Quantas das vezes, irmãos, em nossas vidas, nós fazemos da mesma forma daquela ovelha que viu o caminho difícil e desejou andar um pouquinho mais para longe, desejou ir andar em outros pastos que pareciam verdejantes, mas não eram enganosos, longe do
Senhor só há tristeza e dor. Longe de Jesus só há engano e sofrimento. Longe do Senhor, irmãos, não há nada de bom, não há nada de alegria, não há nada de felicidade. Nós sabemos que longe do Senhor só há morte. Mais à frente nós vamos ver a parábola do filho pródigo, aonde Jesus mais uma vez começa a falar. Ele fala de 3 parábolas. Ele fala depois das dracmas perdidas, e depois ele fala do filho pródigo. E nós vamos ver quando o pai encontra o filho, ele fala assim: ó, alegre comigo, porque esse filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Longe do Senhor é morte, longe do Senhor é estar perdido na escuridão do mundo. Igual Pedro, por um instante se perdeu, mas Jesus o resgatou. Que o nosso coração, irmãos, a nossa alma, nós temos aprendido na escola dominical. Se você não está vindo, você está perdendo um grande estudo. Nós estamos aprendendo sobre espiritual e corpo. E ali nós temos aprendido que quando a Bíblia fala coração, está falando da alma. Coração mesmo, o órgão é só para bombear sangue, né? E é tão importante. Se ele parar, né? A gente vai embora. Então bate mais aí um pouquinho, ó. Mas ele não é esse coração que a Bíblia fala. A Bíblia fala do centro do nosso ser, que é a nossa alma, né? Então, quando a nossa alma, ela se alegra diante do Senhor, quando a nossa alma está cheia de júbilo diante do Senhor, nada pode tirar a nossa atenção, nada pode tirar o nosso objetivo de caminhar na presença do Senhor. Se nós olharmos para as coisas que estão do nosso lado, tirando a nossa paz, tirando a nossa tranquilidade, nós perdemos o que é eterno. O que o Senhor nos prometeu, irmãos? Paz na terra, prosperidade, riqueza, igual estamos dizendo por aí, gritando aos 4 cantos, carro novo, casa nova, é isso, irmãos? Roupa nova. Para isso nós temos que trabalhar, e nós trabalhamos, e Deus nos dá, glória a Deus. Mas o que Ele prometeu para nós, irmãos, são coisas celestiais, são coisas espirituais que dinheiro nenhum pode comprar, irmãos. Recurso nenhum pode comprar. Dinheiro nenhum paga o que nós vamos ter na eternidade. Ele disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Como foi lido, como foi pregado no último domingo passado, lá em Filipenses capítulo 3. Vamos lembrar, é bom lembrar a palavra do Senhor. No versículo 26 ou 27 de Filipenses capítulo 3, a mensagem de domingo passado, né, onde nós lemos lá, exatamente no versículo 21, versículo 21, né? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Desculpa, perdão. Isso, exatamente. Filipenses 3, 21. Está escrito assim, ó. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também todas as coisas. O anterior que vai falar, né, o nosso destino, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa cidade está na onde, irmãos? No céu, lá em cima, com o Senhor. E nós, se por um instante, irmãos, nós perdermos essa direção, nós perdermos esse foco que nós temos que estar em servir ao Senhor com fidelidade, olharmos para as coisas que estão tentando nos tirar a atenção, o trabalho, as coisas da vida, os problemas do dia a dia. E os problemas tem hora que eles fazem fila, né? A hora que termina um, vem outro, aí acaba aí, não, pera, agora é eu, aí vem outro, e vai vindo, glória a Deus. Vamos lidando com cada um deles, mas sem perder a nossa confiança, sem perder a nossa direção, sem perder, irmãos, o saber para onde nós estamos indo, a ciência de para onde nós estamos indo. O que está diante de nós, irmãos, senão coisas eternas, que não passarão, não vai ter fim. Nós não vamos viver um tempo, nós vamos sair do tempo e vamos entrar na eternidade com
com Cristo, a eternidade com Cristo. As coisas da vida podem tirar a nossa paz? A nossa paz? Não, não pode. Nós não podemos deixar que isso venha, que nada venha tirar a nossa atenção de servir ao Senhor. Assim como Pedro, assim como essa parábola que o Senhor Jesus nos conta, assim como esses fariseus, esses escribas que estavam ali achando ser autossuficientes para servir a Deus. Não, eu sou bom, eu dou o dízimo de tudo, eu faço tudo que está na lei, mas o coração está longe de Deus. Não passava de um legalismo. E Jesus fala assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar a ovelha perdida, eu vim buscar aquele que está se querendo viver uma vida nova, aquele que está se arrependendo dos seus pecados, aquele que não quer viver uma vida longe de mim. Eu vim buscar aquele que sabe que é o meu sacrifício que o trará a Deus, aquele que entende que eu sou a porta e não ele próprio. Nós temos estudado bastante a palavra de Deus na escola bíblica dominical, nas sextas-feiras do estudo bíblico, e nós temos entendido, ou o Evangelho nos faz entender, que nós somos miseráveis pecadores que dependemos do sacrifício de Jesus. Nada do que eu ou você fizer pode nos dar a salvação, pode nos salvar, senão o sacrifício dele. Só Ele pode fazer, só Ele pôde fazer e fez essa obra maravilhosa, subindo a cruz, se entregando por nós e ressuscitando ao terceiro dia, para que os meus e os seus pecados fossem perdoados por Deus. E por Ele nós podemos entrar na presença de Deus com confiança, sabendo que os nossos pecados estão perdoados, só através dele, só por Ele, nada de nós. Por isso que é necessário nós abrirmos o coração para Deus. É necessário nós dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Conforme lá em João, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Vamos abrir, se você puder abrir a sua Bíblia, João capítulo 1, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Podemos ler do 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, todos quanto receberam. Vai em Apocalipse 3, nós vamos ver o Senhor dizendo: eis que estou às portas e bato. Se abrir, eu entro. Mas se não abrir, nós sabemos que tem um aí que não bate, né? Ele vai apertando, empurrando, e se nós dermos brecha, ele emboca e entra lá dentro, e toma conta, e faz um estrago terrível. Mas o Senhor não, Ele está às portas, e Ele bate. Nós temos que abrir, aí Ele entra, e a coisa maravilhosa acontece, a mágica acontece, né? Não é mágica, é o jeito de falar do nosso linguajar, né? A coisa maravilhosa acontece, os nossos pecados são perdoados, a nossa vida é transformada, o nosso ser muda, nós mudamos o nosso jeito de agir, nós mudamos o nosso jeito de proceder, até o nosso caminhar muda. Ainda na escola dominical nós estávamos falando hoje sobre a nossa vida espiritual, o nosso espírito comunicar com o Senhor, fazer as coisas que agradam ao Senhor. E nós sabemos que quando nós atingimos esse momento, né, de estar cheio de Deus, as pessoas passam e sabem que você é crente, porque está em nós, né? O dom cheio de Cristo está em nós, não tem nada de nós, é dele, é Ele que colocou em nós. O Senhor quer transformar-nos. Nós vivemos dias difíceis, dias terríveis. Nós vivemos um dia de grande apostasia, nos dias que nós vivemos, de grande afastamento do Senhor. Nós estamos vivendo. É tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de
abrir o nosso coração e nos enchermos cada vez mais de Deus, buscarmos cada vez mais o Senhor, para que o nosso coração se encha mais, a nossa alma se enche mais do poder de Deus, porque a caminhada já está difícil e vai piorar um pouquinho mais. Não esperamos que vai melhorar, vai piorar. Os dias se aproximam e aquele que sabe que já perdeu a batalha vai investir ainda mais, e nós temos que estar atentos, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador. Nós não podemos deixar com que as coisas deste mundo tirem a nossa atenção do Senhor. Nós não podemos deixar, irmãos, Ele não desiste de nós, mas nós temos que estar de pé diante do Senhor, como bons soldados de Cristo, sabendo que Ele estará com a sua mão estendida, sabendo que Ele vai abrir caminho onde não tem caminho, como nós lemos na palavra do Senhor. Sabemos que Ele vai aparar os espinhos que tem no caminho, mas eu tenho que continuar caminhando. Ninguém vai caminhar, ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. O que eu não poderia fazer, Ele fez, mas o que eu e você pode fazer, que é caminhar, é perseverar, é orar, é jejuar, é buscar a palavra do Senhor. Isso eu posso fazer, isso você pode fazer. Só de nós estarmos aqui já é uma prova disso. Nós queremos mais de Deus. Eu tenho certeza que você quer mais de Deus. Você quer mais de Deus. Você precisa mais de Deus. E Deus tem mais para dar. O Senhor tem mais para nos dar. Mas nós temos que buscar. Nós temos que desejar. Nós temos que almejar viver uma vida melhor, irmãos. Nós temos visto as pessoas procurarem as coisas passageiras, as coisas temporárias. Lógico, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos andar, está tudo bem, mas isso não é o nosso foco. Essas coisas estão aí, vão passar e vão ficar. Se o Senhor não voltar, daqui 200 anos, ninguém vai nem sonhar que nós existimos. Os que vierem atrás de nós, os nossos netos, os nossos bisnetos, na terceira geração já não vão nem saber mais quem nós somos. E nós estamos preocupados em adquirir, e fazer isso e aquilo outro. E a nossa vida espiritual, onde o tempo não irá corroer. O Senhor Jesus fala lá em Mateus, no grande sermão do monte: ajuntai tesouro no céu. As coisas aqui, deixa que o Senhor cuida, não vai faltar nada. Não estou dizendo para nós não trabalharmos, não estou dizendo para nós não estudarmos, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o foco principal é servir o Senhor. Ele não desiste de você, mas você também não pode deixar de caminhar na direção do Senhor, de buscar ao Senhor com fidelidade, de buscar uma vida de mais intimidade com Deus. Ele quer que nós nos acheguemos mais perto dele. Olha a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Nós temos tanto para falar com o Senhor. Nós precisamos tanto de nos achegarmos mais perto de Deus. Clame ao Senhor neste momento de oração. Clame, peça forças. Clame por mais poder do Senhor na sua vida. Peça para Deus segurar nas tuas mãos e não te deixar para trás. Ele jamais te deixará, mas clame. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesta noite maravilhosa, Senhor, em que nós podemos sentir a Tua presença poderosa nas nossas vidas, Senhor, nós clamamos para que o Senhor venha, ó Deus, com poder sobre as nossas vidas, para aumentar, Senhor, a nossa esperança, Senhor, as nossas convicções, a nossa esperança de estar com o Senhor, ó Pai. Deus, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de paz, Senhor, fortalece o nosso espírito abatido, Senhor, a nossa alma cansada, Senhor, das dificuldades da vida, dos problemas cotidianos.
Senhor, dos problemas que têm muitas das vezes minado as nossas forças, dos problemas que muitas das vezes, Senhor, tem tirado a nossa atenção de servir ao Senhor, ó Pai, com fidelidade. Pai, nesse momento, os meus irmãos estão orando, buscando ao Senhor, para que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, fortalecer, Senhor, para que nós não fiquemos para trás, para que nós não olhamos, Senhor, para os problemas da vida, mas que nós estejamos fortalecidos no Senhor. Fortalece, Senhor, neste momento. Ó Pai, se alguém nesta noite ainda não entregou a vida para o Senhor, hoje é noite de salvação, é momento, Senhor, de salvação também. Se alguém deseja neste momento abrir o coração para o Senhor, Senhor, entra, faz morada, transforma, Senhor, liberta de todo vício, liberta de todo mal, liberta, Senhor, de tudo aquilo que não vem do Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Pai. Seja, Senhor, a falta de perdão, seja, Senhor, vícios, seja, Senhor, coisas que nos afastam do Senhor, coisas que nos tornam cativos, que nos tornam escravos, e nós queremos ser livres do Senhor. A palavra diz, Senhor, se nós conhecermos a Tua verdade, conhecermos o Senhor Jesus, essa verdade nos libertará. Liberta nesta noite, Senhor. Se houver alguém aprisionado, esta noite é noite de libertação, e o Teu nome, Senhor, será glorificado. Abençoa poderosamente, Senhor, cada alma que abriu o coração para esta mensagem, Pai, que possa ter alcançado lugar, Senhor, nesses corações tristes, Pai, que o Senhor possa trazer a alegria que só o Senhor pode trazer. Amém? Graças a Deus, irmãos, por este momento, por esta palavra, que o Senhor possa ter falado ao coração dos irmãos, que o Senhor possa trazer conforto e paz para os nossos corações. Eu vou trazer alguns avisos, depois nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. Nós estamos chegando, irmãos, no final do ano, e nós sabemos que a nossa assembleia, ela se dá agora no início de dezembro. Então já está lá no nosso mural a convocação, né? Se você já é membro, glória a Deus, mas se você não é membro, quer se tornar membro, a irmã Thalita vai estar com as fichas lá no fundo. Pega uma ficha com ela, preencha, depois você entrega para as nossas secretárias, e nós temos que conversar um pouquinho antes da assembleia, tá? Então você pega ali a ficha para nós recebermos e depois estarmos conversando um pouquinho, para que na assembleia você seja apresentado como novo membro da nossa igreja. Nós estamos sempre falando também, vamos falar de novo, né? Se você tem desejo de batizar, talvez você ainda não se batizou, né? Procure, e nós estaremos marcando o batismo para fazermos aí uma noite maravilhosa de batismo na nossa igreja. Também na quarta-feira nós teremos nosso culto de oração, como de costume, às 20 horas, né? Os irmãos estão convidados para estar aqui, para nós estarmos buscando e ao Senhor juntos em oração, e também louvor, palavra, culto completo, abençoado. Na quinta-feira tem o trabalho das nossas irmãs. Quinta-feira é feriado, Thalita? E vai ter? Não vai ter? Então não vai ter. Quinta-feira não vai ter dorcas, tá? Por conta do feriado, as irmãs vão estar fazendo, né, o seu devocional em casa, né? Estarão juntos com seus familiares. Não teremos dorcas na próxima quinta-feira, tá? Mas o estudo bíblico de sexta, estaremos lá estudando a palavra do Senhor às 20 horas. No sábado vai ter algum trabalho, aula de violão de manhã às 9 horas, professor Marconi. Isso, as crianças estão vindo, já está tendo até 2 turmas, irmãos. Olha que bênção, né? Então está uma bênção o trabalho. À noite vai ter o trabalho com os jovens às 19 horas aqui, vai ser uma bênção. Os jovens venham, convidam outros para estarem aqui conosco. Domingo, escola dominical, né? E culto à noite será uma bênção. Eu queria lembrar os irmãos que nós vamos ter um encontro de homens. Vai ser dia 29, só os homens. Olha que beleza, hein? Então vai ser dia 29 do 10, o último
29 do 11, né? É, do 11, isso mesmo. 29 do 11, né? Mês 11, mês 10 já foi embora. É 29 do 11, tá? É o último sábado de novembro. Então vai ser uma bênção, tá? Se você quiser estar conosco, vai ser um sábado às 19 horas. Vai ter um momento de louvor, de palavra. Vai ser um momento de nós nos conhecermos uns aos outros, de fortalecer a amizade, né? Então vai ser um tempo muito bom. E os irmãos vêm, 29 do 11. E dia 26 agora, irmãos, dia 26 do 11, é agora? É na outra, né? Obrigado, viu? Na outra, tá? Dia 26 do 11. Dia 27 é comemorado a Ação de Graças, né? Nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, um dia de agradecer a Deus, né? Um feriado em muitos países. E nós, como nosso culto de oração é na quarta, nossa quarta-feira, dia 26 do 11, na outra semana ainda, vai ser o nosso culto de ação de graças. Nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor. Alguém tem alguma bênção que recebeu do Senhor? Eu tenho um monte. Então, se você tem, venha nessa quarta-feira. Vai ser um momento de nós testemunharmos, né, das maravilhas do Senhor. Dia 26 do 11, a última quarta-feira, tá? Então vai ser um culto de celebração, um culto de ação de graças, um tempo de agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito sobre nós. Eu acho que isso é tudo, né, pessoal? Não esqueçam de pegar a ficha com a Thalita, tá? Preencha e depois traga comigo para nós conversarmos um pouco e você seguir para a Assembleia para ser aceito como membro, e vai ser uma bênção. Servir a Deus é bom, não é, irmãos? É gostoso, é leve, é maravilhoso, é alegria. Essa leveza é porque o Senhor está conosco, né? Não vai ser só a felicidade, né? Só oba-oba, como dizem por aí. Não, não é isso não. A gente sabe que tem dificuldade, mas o Senhor nos sustenta com a sua mão forte. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer o Senhor, agradecer o casal que esteve conosco, prazer, nossa irmã lá do fundo, também a nossa irmã Elaine, né? A Leandra, um prazer recebê-los aqui. Essa casa estará sempre aberta para recebê-los, né? A irmã Alice já não é mais nem visita, né, irmã Alice? já é de casa. Louvado seja Deus pela vida da irmã Alice. Irmão Carlos, muito bom receber o Senhor hoje, ver o Senhor aqui, alegria para nós. Vamos orar então, irmãos, depois nós já estaremos seguindo para os nossos lares. Vamos agradecer a Deus, louvado seja o nome dele. Depois estarei dando a bênção apostólica e os irmãos estarão seguindo para os seus lares. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esta noite maravilhosa. Somos gratos pelo momento de louvor, ó Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos pelas realizações que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Somos gratos, Senhor, pela palavra que o Senhor derramou sobre os nossos corações e trouxe alegria para nós. Somos gratos por saber que o Senhor jamais desistirá de nós, ó Pai. Ó Deus de amor e bondade, abençoa a nossa semana, dá-nos uma semana de paz, de tranquilidade, ó Pai. Guarda-nos de todo perigo, de todo mal, de tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão. Antes da bênção apostólica, eu só esqueci de falar, né? Nós estamos vendo que nós estamos com um grupo de louvor novo, né? Então agora nós temos 2 grupos de louvor. Temos esse grupo e temos outro grupo, né? Irmã Alexandre, irmão Gilberto não está hoje, mas é outro grupo. Nós temos 2 grupos de louvor agora. Isso é bom, né? É muito bom. A obra vai andando, Deus vai mandando mais gente e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então faz assim com a sua mão, está dando a bênção apostólica, você só ouve e depois no final você confirma dizendo amém, né? Então, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana de paz a todos. Enquanto os nossos irmãos louvam, cumprimentem uns aos outros, não vai embora não. Eu estarei indo à porta para cumprimentar cada um dos irmãos.